Gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias lá na carta a Hebreus. Um dos meus 66 livros favoritos da Bíblia. Hebreus. Num contexto de perseguição, num momento bem complicado, nós temos um autor que ninguém sabe quem é, uma discussão teológica até agora, de quem é o autor desse livro. Eu tenho o meu autor favorito, como eu sempre digo. Tem muitas pessoas que dizem que é Paulo, outro que é Apolo. Eu tenho o meu autor favorito, não é nem Paulo nem Apolos. Mas depois, numa sala de aula, na escola de estudo bíblico, a gente pode discutir um pouquinho isso. Para mim é uma autora. E por que não coloca o seu nome? Não coloca o seu nome porque estamos num contexto de perseguição e mais uma mulher. Mas enfim, tem controvérsias, tá? Com respeito a isso. Mas o autor de Hebreus, ele está dizendo, estamos num momento de crise, num momento complicado, mas nós temos um mediador para um melhor pacto, um mediador, uma melhor aliança. Aí tu vai ver vários pontos interessantes que o autor fala em Hebreus. Fala sobre o sacerdócio, fala sobre o Melquisedeque, fala sobre os tempos de tribulação, fala sobre o novo tempo do novo pacto, vai falar sobre fé. A partir do capítulo 10, nós temos uma mudança nesse livro de Hebreus, onde vai falar de se manter firme apesar das adversidades, permanecer na fé. Por isso no capítulo 11 nós temos toda uma lista de heróis da fé, e todos nós já sabemos isso de cor. Mas eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Preste atenção que Hebreus 12, 1, ele começa com a palavra portanto. Então essa palavra portanto, ele vai dar referência ao capítulo anterior, onde está falando dos heróis da fé, tá? Ele está dando uma menção desses heróis da fé, mas a partir de agora ele vai trazer algo mais aplicável à nossa vida. Capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta diante de nós. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vosso espírito. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, te agradeço, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Eu te peço, Deus, que seja teu Espírito Santo falando aos nossos corações nessa noite. Senhor, que possamos aplicar a palavra às nossas vidas. Senhor, não sei como estão vivendo cada um dos meus irmãos hoje. Pode ser um momento de alegria, um momento de paz, um momento difícil ou não, mas eu sei que tua palavra sempre traz consolo, traz direção, traz confronto. Mas, Pai, que possamos ser terra fértil para receber aquilo que tu tens para nós nessa noite, Deus. E eu te peço em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Bom, queridos, o autor de Hebreu, ele está nos encorajando nesse capítulo 12 a que a gente possa correr uma carreira. Ele está dizendo, ao vendo ao redor nosso uma grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos ou tiremos da nossa vida todo o pecado e o peso que tenazmente nos assedia e que não nos deixa correr a carreira que temos pela frente. Tem dois pontos aqui que eu gostaria de, começando já, que eu gostaria de destrinchar um pouquinho. O primeiro é o pecado. Diz o autor, desembaracemos, ou seja, tiremos
Tiremos o pecado da nossa vida. Isso aí, todos nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, sim ou não? Sim. Sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Sabemos que o pecado nos tira dos propósitos de Deus. E muitas vezes por tão pouco tempo, por tantos minutos, os segundos de prazer, a gente perde o eterno pelo momentâneo. E o autor de Hebreus está dizendo: meu querido, desembaraça-te de tudo isso, tira da tua vida. Temos uma grande nuvem de testemunha. Viste que ele olha para o céu e diz: esse grande nuvem de testemunha dá uma referência do céu. E como no capítulo 11 está falando dos heróis da fé, aqueles que também foram referência, que tiveram e que permaneceram apesar das circunstâncias. Se tu vê todo o capítulo 11, ele vai dar uma referência de que eles passaram por momentos difíceis, mas permaneceram na fé. Que muitos de nós nos desembaracemos desse pecado, tiremos o pecado das nossas vidas. Eu pensava hoje, por que é tão fácil para nós, somos tão fracos na nossa fé, ao ponto que a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, sabemos que o pecado nos faz errar ao alvo, sabemos que o pecado nos faz perder os propósitos, mas igual a gente peca. E muitas vezes a gente peca deliberadamente. Eu estava em Passo Fundo esses dias dando aula sobre alguns temas parecidos, como obra, a pessoa e a obra de Jesus. E muitas vezes a gente sabe que o pecado vai te fazer mal, que sabemos as consequências desse pecado, sabemos como a gente vai se sentir depois que a gente faz isso, mas igual a gente, deliberadamente, a gente toma a decisão de fazer o que é errado diante dos olhos de Deus. E eu sei que o Espírito Santo, ele dá aquele clique. Eu sempre falo do clique do Espírito Santo, que quando a gente vai dar o passo para o pecado, o Espírito Santo vai te falar e faz o clique e te diz: não faz, mas a gente decide igual, de qualquer forma, a gente continuar fazendo. E muitas vezes, por não considerar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o que Ele fez por nós. Mas lembra que Hebreus, ele está trazendo para nós aqui um entendimento que nós temos uma nova aliança, um novo pacto, e nós temos o melhor mediador desse pacto, que é Jesus Cristo. Ele é um livro que nos leva a gente olhar, a sermos cristocêntricos e olhar para a cruz. E o mesmo capítulo 12 vai nos fazer olhar para a cruz. E queridos, nessa noite eu quero que a gente possa, nós acabamos de ceiar e fazer memória aquilo que nos dá esperança, é a ceia, é fazer memória a quem é Jesus na nossa vida, trazer à memória o que Ele fez por nós, a obra de Jesus até que Ele venha. E essa é a função de um tempo de aliança, de comunhão, de estar juntos, mas sempre olhando para Jesus. Sempre olhando para Jesus em todo momento, em toda ocasião, sabendo que Ele é cristocêntrico, que nós precisamos ser cristocêntrico, e Hebreus nos leva a ser cristocêntrico. Em cada coisa que a gente faça, sermos cristocêntrico. Mas tem outro ponto aqui também que chama a atenção, que diz: desembaracemos-nos, tão grande nuvem, desembaracemos de todo o peso. Lembra que ele está fazendo uma referência de uma carreira, de poder correr a carreira que temos pela frente. E esse peso, a palavra original para essa palavra peso é onkos, tá? A palavra grega para esse peso que está aqui no original diz onkos, que é uma inflamação, que é uma ferida, que é quando a gente torce o pé. Eu sempre digo, quando a gente torce o pé, o joelho, fica aquela inflamação que a gente não consegue caminhar direito. E o autor está dando uma referência: o pecado te afasta de Deus, o pecado não te deixa correr a carreira que nós temos destinada para viver com Cristo. Mas também esse oncos, essas feridas, esse machucado não te deixa avançar, e não te deixa correr, e não te deixa, por isso está falando de um peso. É como um peso que a gente está carregando a mais, que a gente não consegue avançar. E meu irmão, nós temos muitos oncos e muitos pesos,
Porque a gente está deixando de olhar para Jesus e olhamos para os nossos problemas tão forte, olhamos tanto para os gigantes que a gente esquece de o consumador na nossa fé, que é Jesus. A gente esquece daquilo que Ele fez na cruz por nós, e a gente deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar a tantas outras coisas. E sim, estamos machucados, sim, temos traumas, sim, temos problemas, sim, estamos feridos. Eu sempre digo que nós somos tripartito. Nós não somos trino, somos tripartito. Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas em uma. Nós somos tripartito, corpo, alma e espírito. E quando nós falamos de feridas, estamos falando de algumas feridas que estão na nossa alma. E essa ferida na alma, estamos falando das nossas emoções. A Bíblia traduz muito como coração, mas é emoções. Nossas emoções estão machucadas, nossas emoções estão feridas, nossas emoções, muitas vezes a gente não consegue compreender o propósito de Deus na nossa vida, porque nós não estamos acreditando em que Jesus, o Senhor da nossa vida, o consumador da nossa fé, realmente Ele perdoou nossos pecados. A gente tem uma visão, uma cosmovisão diferente de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitos de nós, a gente está tão machucado que até duvidamos, meu irmão, duvidamos, estamos aqui dentro, mas duvidamos da existência de Deus e do poder de Deus. Por tantos machucados. Quando eu falo de paternidade na Shogun, eu falo para os irmãos, não, porque deixa eu te dizer uma coisa, no Antigo Testamento, eu acho que eu falei uma vez isso aqui, no Antigo Testamento fala a palavra pai 15 vezes, e no Novo Testamento a palavra pai se revela 245 vezes, e as 15 vezes que aparece no Antigo Testamento, estamos falando de um pai de uma nação, pai de Isaac, de Jacó, não é um pai próximo, um pai de relacionamento, mas no Novo Testamento, Jesus traz uma revelação nova para nós, que é a revelação do reino de Deus e de um pai pessoal, um pai próximo, um pai que vai trazer um relacionamento de intimidade, um provedor, um cuidador. Só que a referência muitas vezes que a gente tem de um pai não é de provedor, não é de cuidador, não é de que aquele que protege. A referência que nós temos de um pai é de um pai muitas vezes distante, muitas vezes que promete coisas e não cumpre, muitas vezes pais que estão que nem o rei, não estão, mas não estão. E nós estamos machucados, feridos com isso. E agora eu chego para ti e digo: a palavra de Deus diz assim, ó, Deus é teu pai. E tu diz: não, eu quero nem saber de pai, não quero saber de Deus, porque se Deus é como meu pai, a referência que eu tenho de pai é que ele me abandonou, que ele não está, que ele me... enfim, tantas coisas. Então não quero nem saber. Então estou machucado, as minhas emoções estão machucadas, eu estou ferido, estou com oncos e não me deixa correr a carreira, porque eu não consigo visualizar Deus de uma forma plena de como as Escrituras me dizem. Outro dia eu estava falando sobre sistema de crença, eu acho que eu já falei aqui uma vez. Eu vou repetir só para a gente entender um pouquinho. De que cor é isso aqui? É preto? Tem certeza disso? Tiago, o Tiago só me fez aqui. Eu acho que não está. Tu tem certeza que isso é preto? De verdade, tem certeza que isso é preto? Tu daria a tua vida por isso aqui que é preto? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É preto ou não é preto? De repente com um amigo meu que é daltônico, não entende, mas é preto ou não é preto? Quem te ensinou que isso é preto? De onde saiu essa informação que isso é preto? Não, na escola, a minha mãe me ensinou. Tem certeza que isso é preto? De onde saiu essa informação? De onde eu tenho a informação que eu tenho? Não, isso é preto. Agora deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é a palavra de Deus ou não? Sim ou não? Isso é a verdade de Deus, sim ou não? Agora imagina, eu vou fazer uma hipérbole, tá? Imagina que na palavra de Deus diz assim, ó, capítulo 5 do livro de João Luís, versículo 22, aí verecia. É só, eu estou fazendo um exagero. O estojo do João, dos óculos do João, não é preto, diz, é branco.
Tu vai acreditar no quê? Eu estou fazendo só no que o mundo diz, ou tu vai acreditar no que a palavra de Deus diz? Parece louco eu te dizer que isso aqui é branco, certo? É uma loucura. Mas a palavra de Deus diz que isso aqui é branco. Eu estou fazendo um exagero, tá? Estou fazendo só conjecturando algumas possibilidades. Mas se a palavra de Deus diz que isso aqui é branco, e o mundo diz que isso aí é preto, tu vai acreditar no quê? No que no mundo te fala, ou no que na palavra de Deus te fala? Isso aí é um sistema de crença. É isso que muitas vezes, o mais difícil para nós mudar no nosso relacionamento com Deus são os sistemas de crença. Nós começamos a acreditar que Deus é muito distante, e colocam isso na nossa cabeça, que Deus é distante, e nós somos treinados desde pequenininho, tá? Que Deus não escuta minhas orações, ou enfim, tantas coisas. Ou não acreditamos no poder e soberania de Deus sobre minha vida. E agora a palavra de Deus diz: não, deixa de dizer, Deus é teu Pai. E tu diz, não pode ser. Entra um curto-circuito na nossa cabeça, onde a gente não consegue entender, porque nós estamos acostumados, habituados a estar sozinho, a viver sozinho, a enfrentar sozinho o nosso dia a dia. Mas agora a palavra de Deus me diz assim, me diz: Deus está contigo. E não pode ser eu sozinho durante anos, não, mas Deus está contigo, e com tua destra Ele te sustenta, e tu dizes, porque são sistemas de crença, e muitas vezes estamos tão feridos, tão machucados, que não conseguimos compreender a Deus, e nós estamos cheios de oncos. Estamos com feridas, machucados, não conseguimos correr a carreira. Parece que nossas orações não são, bate no teto e volta. Parece que quando o outro ora, parece que dá mais efeito que quando eu oro. Parece que eu não sou filho, eu sou simplesmente, não sei, qualquer outra coisa menos filho. Eu te digo, Deus é teu Pai, e tu não consegues visualizar, deslumbrar o reino contigo. Por quê? Porque tu está ferido, machucado. E quantos de nós estamos machucados com isso? Com a existência de Deus. Ou porque Deus faz isso? Ou porque Deus fez isso? Onde estava Deus quando aconteceu isso? Onde estava Deus quando aconteceu aquilo? E nós começamos a questionar a soberania de Deus, e começamos a questionar o amor de Deus, e começamos a questionar tantas coisas. E o autor de Hebreus está dizendo, deixa eu te dizer uma coisa, sim, estamos no meio de um conflito, de uma perseguição, mas nós temos um mediador, que um novo pacto, uma nova aliança, que ele é imutável, que é Jesus Cristo, e ele faz com que os leitores de Hebreus possam olhar para Jesus apesar das circunstâncias. Os pecados te afastam de Deus, mas o peso, as feridas também te afastam de Deus. E o que o autor de Hebreus está querendo nos dizer, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo seu pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, está sentado à destra de Deus. O autor de Hebreus está dizendo, tem coisas que estão te afastando de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, olha para Jesus. Precisa olhar para Jesus. Olha para o autor e consumador da fé. Ele na cruz, ele pagou o preço pelo teu sofrimento. Ele na cruz, ele pagou o preço pelos teus desafios. Olha para ele. Se tu começas a olhar para as circunstâncias, meu amor, pensei na minha esposa. Lembra que eu penso em espanhol, tá, gente? Por amor de Deus. Até me perdi, fiquei até nervoso, porque ela ficou assim, eu vi que ela... Olhemos para Cristo apesar da circunstância, meu irmão. Aqui o autor de Hebreus, presta atenção que ele faz, ele compara a vida cristã nesse capítulo 12. Ele compara a vida cristã com uma carreira. E todo atleta que se pressa como nós,
e o meu pastor, que somos uns atletas, o capítulo da fé é 11, não é? Todo atleta que se pressa, ele sabe que ele precisa aliviar a carga para ter melhor resultado. Ele precisa se esforçar, perseverar, ter sacrifícios. O atleta, ele precisa ter uma dieta, manter uma rotina de exercício, vários sacrifícios para poder alcançar a meta, o objetivo, que é ser uma pessoa excelente naquilo que ele está fazendo. Então o autor de Hebreus, ele está fazendo essa comparação para a gente entender que nós temos uma carreira com Cristo. Nossa caminhada com Cristo é uma carreira, temos que andar, avançar. Não é algo para estar estagnado, é para a gente avançar no reino, e é para a gente caminhar no reino. Ele dá uma referência da fé, ele faz uma referência de coisas que nos atrapalham, mas ele diz: nós precisamos avançar e correr para alcançar a nossa meta. Agora, queridos, quantos sacrifícios nós estamos fazendo para realmente ser parte da extensão do reino, para correr a carreira que Cristo nos colocou para correr? Essa é a pergunta do milhão aqui. Quantos sacrifícios? Um atleta, ele faz sacrifícios para poder alcançar as metas, e nós fazemos algum sacrifício para alcançar algumas metas que nós temos com Cristo ou não? Temos nos consagrado a Deus realmente para poder viver uma vida em santidade com Deus? Talvez não temos que fazer dieta porque não somos um atleta, mas como atleta de Cristo, nós precisamos consagrar e santificar a nossa vida, viver uma vida em santidade, para poder alcançar as metas que nós temos espirituais no reino. É parte. Lembra que o autor começa dizendo no capítulo 12: o pecado te afasta, as feridas te afastam, não te deixam correr a carreira. Mas olha para o Jesus, que é o consumador na nossa fé. Mas presta atenção que nós temos uma carreira pela frente. Nós temos uma carreira que precisamos correr, e temos uma disciplina espiritual que nós precisamos ter. É tempo de qualidade com Deus, tempo de santificar, tempo de temor de Deus. O que temos feito para tirar o pecado que nos está estorbando para caminhar? O que temos feito para tirar, desembaraçar, para tirar da nossa vida tudo aquilo que impede de a gente avançar? O que temos feito para realmente correr a carreira livres com o desafio que Deus tem para nós? Todo o pecado nos impede de avançar. Nós precisamos entender em que área na nossa vida nós precisamos investir mais, espiritualmente falando, para poder correr a carreira que temos pela frente. O que está te atrapalhando, meu irmão? O que está atrapalhando a tua caminhada com Cristo? Se tu acha que tu não está avançando, que tu estás estagnado, quer dizer que talvez o pecado ou as feridas não te deixam correr, porque está sendo um peso que tem sobre ti e tu não consegues avançar. E de repente passamos tantos anos na igreja, e tantos anos, e a gente não consegue crescer, romper naquela fé que está falando no capítulo 11, que ele está uma referência como de testemunha, como uma referência para a gente poder se refletir, ter uma referência. No capítulo 11 ele nos dá uma referência de homens de fé, e no capítulo 12 diz: e vocês, como vocês também precisam, nós temos uma grande nuvem de testemunha, vocês também precisam ter uma caminhada de fé, mas avançando na tua fé. Agora, o que está nos atrapalhando, porque não nos permite avançar nessa fé, nessa caminhada, nessa corrida? Quais são as áreas pecaminosas ou as áreas das feridas que precisamos uma revelação de Deus, que não nos permitem
avançar na nossa vida cristã. Estamos estagnados durante tempo e anos no mesmo lugar, porque tem alguma coisa errada que não está certo. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós queremos a vitória, nós queremos avançar. Nós não podemos, o mesmo livro de Hebreus capítulo 5, 5 ou 6, não lembro direito, diz que nós deveríamos estar já ensinando, e ainda a gente continua tomando leite, quando já deveríamos estar comendo algo sólido. O mesmo livro de Hebreus está falando, vocês não têm amadurecido na fé de vocês, porque depois de tanto tempo, vocês não estão avançando, estão estagnados, não estão crescendo. Vocês deveriam estar ensinando, diz o livro, enquanto ainda estão tomando leite, quando já deveriam estar comendo sólidos. O autor de Hebreus, ele nos dá essa referência de que nós precisamos avançar, ter uma carreira, mas avançar na fé. O que está atrapalhando a tua carreira? O que está atrapalhando nossa caminhada com Cristo? Lembra que uma vez eu falei aqui, faz muito tempo, sobre o segundo livro de Reis, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, que fala de Naamã, general do exército. Não sei se vocês lembram, aquelas pessoas que estavam aqui. E diz: e Naamã, general do exército, Deus tinha dado muita vitória através do rei, do general. E, enfim, vou parafrasear. Ele diz: porém, ele estava leproso. Tá? Eu sempre falo desse porém. Todo mundo fala do orgulho de Naamã. Eu falo do porém. O porém é o que faz um contraste. O Michael, uma pessoa fantástica, maravilhosa, um homem de Deus, querido, simpático, lindo. Bom, querido, simpático, inteligente. Porém, depois que eu fale esse porém, tu está esperando que eu arrebente com ele, certo? Porque é um contraste. Tudo aquilo bacana que eu falei dele, a partir do porém, tu já está esperando alguma coisa assim para arrebentar ele. Porém tal coisa, porém tal outra. Eu sempre falo, qual é o nosso porém que nos impede de caminhar? Qual é o teu porém? Porém o quê? Tiago, porém quê? Nivaldo, porém teu qual é? Digão, o teu porém, o que está te atrapalhando? O que não te deixa avançar? O que não te deixa crescer? O que não te deixa fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Aquela palavra rema que tu tens, aquela promessa de Deus que tu tens, aqueles sonhos que tu tens com Deus, o que não está te deixando avançar e crescer? Agora o capítulo 12, versículo 2 diz que nós precisamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Tem muitas vezes que a gente não avança, sabe por quê? Porque nos sentimos muito condenados. Condenado por aquele pecado lá atrás que fala Hebreus. Não estamos condenados, sabe por que a gente se sente condenado? Porque essa culpa vem do coração do inferno, se é que o inferno tem coração. Porque Jesus, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso o autor de Hebreus diz: olha para Jesus, olha para Ele. O foco principal que nós devemos ter é Jesus. Devemos olhar para Jesus, olhar para Cristo. Ele é o exemplo, a meta que nós temos como atletas de Cristo é Jesus. Queridos, eu estava vendo agora não olhei muito as Olimpíadas, mas disse que quando começa as Olimpíadas, começam a mostrar vídeos de Olimpíadas passadas e tudo isso. E eu coloquei aqui: o atleta, ele não pode perder o foco. Sabia, né? Se tu perdes o foco numa carreira, tu pode perder, porque tu perdeu o foco. Eu estava vendo um vídeo de um cara que vinha correndo assim.
Ele vinha lá na frente e começou a cumprimentar um, cumprimentar outro, não sei o quê. E já ele achou que tinha ganhado e já começou a levantar os braços. E quando estava chegando na meta, 2 ou 3 passam por ele. E ele fica frustrado lá. Eu imagino, o cara se prepara durante anos para ir para uma Olimpíada e começa com essa fiasqueira no momento de chegar na meta. E os outros passam por ele porque ele perde o foco. Começou a cumprimentar um, começou a cumprimentar o outro, começou a olhar para um lado, Queridos, nossa caminhada com Cristo é bem parecida. E o autor de Hebreus está falando: não percas o foco, olha para Cristo, olha para Ele. Não comeces a perder, a perder o foco daquilo que Deus te mandou a fazer. Muitos de nós nos distraímos na nossa caminhada, começamos a perder o foco, perdemos a meta, perdemos o ritmo, nos desviamos do caminho, porque começamos a olhar para os lados e começamos a olhar para coisas que não deveríamos olhar e perdemos o nosso foco em Cristo Jesus. Aqui na igreja a gente pode perder o foco. Muitas vezes estamos num lugar de adoração, de consagrar nossas vidas, de escutar uma palavra. E eu sempre digo que aqui a gente reflete o que a gente é na nossa intimidade com Deus em casa. Só que o que acontece? A gente está aqui, começamos a olhar para os lados, para o irmão, para isso, para aquilo, para o outro. Eu sei que isso não acontece aqui, acontece em outros lugares, em outras igrejas. Mas a irmã como veio vestidinha hoje. Apareceu esse irmão, faz tempo que ele não estava aqui. E essa outra veio. E ó o pastor como está hoje, elegante. E ó que não sei o que. E o cabelo da irmã, ela fez, acho que ela fez chapinha. E começamos a perder o foco das coisas que realmente a gente veio fazer. Que nossa meta é Cristo. Não deixes de olhar para o autor e consumador da fé, porque senão tu vai te desviar. Se tu começas a olhar nos erros dos pastores, temos erros, somos seres humanos e a gente também tem falhas. Não parece, mas a Aurélia de santo aqui, tu não vê muitas vezes, eu nunca. Mas a gente começa a perder porque a gente começa a olhar para outras coisas e começamos a murmurar e começamos a criticar. O pastor agora não me cumprimenta mais, passou por mim, não me cumprimenta. Ele não veio aqui para ser Miss Simpatia, ele veio aqui para pregar a palavra de Deus, para trazer direcionamento nas palavras de Deus, sim ou não? Só que muitas vezes estão tão feridos, tão machucados, com um sentimento de inferioridade tão grande, que não nos deixa correr a carreira, que de repente o cara, ele chega muito atarefado com tantas coisas para fazer, organizando, e mais que a cabeça dele não para, e de repente ele passa por ti assim, não te cumprimentou. Se acha o Billy Graham. E a gente já começa a criticar. E a pessoa está tão ocupada. Ou qualquer irmão, vamos tirar o pastor, qualquer irmão daqui que ele está fazendo e tem várias tarefas para fazer. E de repente nós temos o hábito como casa de chegar, cumprimentar todo mundo. Mas de repente a gente chega atrasado com alguma coisa e passamos por ti. Eu te digo porque já passou isso aqui na igreja. A gente chega com pressa porque tinha alguma coisa para fazer, o trânsito, enfim. Eu estou fazendo uma viagem para chegar aqui. E chegamos tarde, passamos pelo irmão e não cumprimentamos. Depois o irmão, bravo. O coração, bravo. Cabeça, mente bloqueada. Não consegue escutar a palavra, está com raiva, não consegue ser. Por quê? Porque o cidadão, eu não cumprimentei o cidadão. Meu irmão, desculpa, eu passei com tanta coisa na cabeça. Só que uma pessoa que tem um problema, uma ferida, um oncos, ele começa a se distrair com essas coisas e ele perde o foco de Jesus, começa a olhar para outras coisas. E muitas vezes isso aí é diabólico para que tu percas a bênção de Deus. E não me cumprimentou, e isso e aquilo e outro, e começamos a olhar para todo canto e deixamos de olhar para Jesus. E quantas vezes, meu irmão, acontecem problemas em meio de nós, ou na igreja, em qualquer igreja, não estou falando de uma igreja específica, mas a igreja de Cristo, e a gente perde o foco.
Presta atenção que o autor de Hebreus, ele está falando para os hebreus que estão na diáspora, na dispersação, que estavam lá em Roma, na Itália, e o pessoal estava sendo perseguido, o pessoal estava vivendo momentos de crise, momentos difíceis, momentos onde não tinham certeza do que ia acontecer, muitas incertezas, e o autor diz: olha para Cristo. Deixa de olhar para tanta coisa e olha para Cristo, olha para Ele. Quando nós começamos a olhar para Jesus Cristo, nós deixamos de olhar para as coisas supérfluas. Isso que o pastor falou muito bem, supérfluas. Quando nós olhamos para Cristo, nós deixamos de olhar para essas coisas que não têm valor, deixamos de olhar para aquilo que nos tira dos propósitos de Cristo. Meu querido, a gente está muito distraídos. A sociedade hoje em dia nos distrai muito com um monte de coisa. E presta atenção que tem pessoas na igreja que eles estão... Imagina que isso no celular, tá? Eles estão assim... Porque estamos tão viciados no celular que a gente não presta nem atenção no culto. Eu sei que isso não acontece aqui. Estamos aqui. Tem lugares onde eu vou pregar e ministrar, e de repente eu fico lá atrás olhando assim, os irmãos estão no Face, no Insta, estão distraídos. E depois tu pergunta como foi o culto. Foi normal. Não é que foi normal, nós temos perdido o foco. Perdemos o foco. Perdemos o foco daquilo que Deus quer falar com a gente. A gente está tão distraído com tantas coisas. Meu irmão, muitas vezes chegamos na igreja com tantas preocupações, com tantas preocupações. É se ocupar antes de tempo, porque não vai resolver nada aqui, que a gente perde a essência. Deus está querendo te dar a resposta de tantas coisas que tu está orando no íntimo com Deus, só que a gente perdeu o foco. Perdemos o foco, nos distraímos e não escutamos Deus. E o autor está querendo que a gente possa fixar nosso olhar em Cristo. E ele fala de algumas atitudes de Jesus, alguns exemplos de Jesus. No capítulo 12 mesmo, versículo 2, ele fala de alguns exemplos, diz que ele é o autor, ou seja, nele começa, nele se perfecciona a nossa fé. Queridos, a nossa fé se perfecciona em Cristo, porque por isso diz, ele é o autor, o início da nossa fé. O fim da nossa fé também é Cristo. Então ele nos completa. Ele completa. A nossa fé começa e termina em Jesus. Jesus é a plataforma, Jesus é o fundamento da nossa fé. Por isso Hebreus é cristocêntrico. Meu irmão, estamos tão preocupados com o pastor, com o irmão, com isso, com a roupa, com aquilo, com o outro, com o celular, com tantas coisas, que esquecemos que nós estamos aqui por Jesus. Nele começou nossa fé e nele termina a nossa fé. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundamento do nosso dogma. É nele, para ele que estamos aqui, para adorar ele. E se tu estás aqui para adorar ele, teu foco deve ser Jesus. Não se o irmão desafinou, não se isso, não se não te cumprimentaram, é Jesus. Quando a gente foca em Jesus, nossa visão do reino de Deus é diferente. Jesus é objeto da nossa fé, da graça, da obra redentora na cruz. É Ele, através dele que nós recebemos a salvação eterna, é através de Cristo Jesus. Por isso ele fala que ele é o autor, é aquele que começa. Também fala que ele aguentou os sofrimentos.
Ele aguenta os sofrimentos por amor a nós na cruz. Ele se coloca na cruz por amor a ti. Presta atenção, esquece os sistemas de crença de que tu não é importante para Deus. Esquece isso. A palavra diz que Ele morreu por amor a ti. E isso que diz a verdade. O mundo pode ser qualquer coisa, mas a verdade diz que Deus morreu. Jesus morreu na cruz por ti. Jesus suporta a morte da cruz. Ele expressa, diz a vergonha. Ele deixou de lado toda a vergonha e Ele se entregou por amor a ti. E por mais que eu e tu, a gente não merecia nada. Sabe o que a gente merece? Em realidade o que a gente merece mesmo, de merecer, merecemos o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, porque Ele se entregou por amor a nós, nós temos a graça. E isso foi Ele feito. Ele fez isso na cruz. Ele se humilha, Ele guardou. Ele foi considerado um criminoso, Ele foi considerado um maldito por amor a ti. Isso diz a palavra de Deus. Olha para Jesus e lembra que Ele morreu por amor a ti. Quando a gente entende esse tipo de... a gente tem esse entendimento, querido, estamos falando de uma morte, uma das mais dolorosas sacrifícios de um ser humano era morrer na cruz. E Ele fez isso por amor a ti, por amor a mim. Então como podemos olhar para outras coisas e deixar de olhar para Jesus Cristo? Diz que essa morte da cruz, ela era guardada para os piores criminosos na época. E Ele foi lá e diz não. E caladinho, hein? Assim em silêncio. Não reclamou nenhum instante. Muito diferente a nós. Que diante de qualquer coisa que a gente tem que fazer para Jesus, é uma reclamação, é uma murmuração, é um isso e aquilo, e que não sei quanto, e por que eu, e por que será, e tantas coisas. Mas Ele caladinho, ó, silêncio. Ele foi no madeiro e Ele entregou seu amor por ti. Então, ao que o sistema de crença te diga que ninguém te ama, lembra que Ele te amou. E desde o ventre da tua mãe, Ele te consagrou e te colocou como profeta das nações. Aunque o teu sistema de defesa e as tuas feridas digam que eu estou sozinho nesse mundo, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, a minha vida é um desastre. Se tu estás aqui hoje, querido, quer dizer que alguma coisa Jesus fez para que hoje tu estivesses aqui. Eu estava falando com um menino outro dia, abandonado pelo pai, abandonado pela mãe. Diz: João, ninguém me ama, ninguém me amou. Eu sempre fui... Ele deu um palavrão ali da minha família. Diz: a minha avó me criou, a minha avó me cuidava, a minha avó que não sei quanto, a minha avó... Digo, aleluia, irmão. Aleluia, por quê, João? Porque tu tinhas uma avó que Deus colocou lá para cuidar, para proteger, para te alimentar. E hoje tu tá um cara aqui lindo, bonito e forte. Por quê? Porque tinhas uma avó que Deus colocou lá. Então quer dizer que Deus não esqueceu de ti. O ser humano talvez esquece, mas quando teus olhos estão em Cristo, quer dizer que Deus vai mover o seu reino em teu favor. Não adianta, tu acredites ou não acredites, Deus vai mover o seu reino para que tu estejas aqui hoje. Não porque meu pai me abandonou e como tu te alimentou, um gato me deu comida. Deus colocou aquele gato ali, cristocêntrico. Deus colocou o gato para trazer a comida e hoje tu estás aqui. Quer dizer que Deus nunca te abandonou. Cristocêntrico. O amor de Deus se manifesta em todo momento, em toda ocasião. Jesus deixa toda a vergonha de lado para que tu conhecesses Ele. Jesus se humilhou para que tu conhecesses Ele. Nós somos muito diferentes.
Eu não sou Jesus. Não, somos a imagem e semelhança. Mas nós somos diferentes. Diante do primeiro desafio, a gente já abandona tudo. Diante do primeiro confronto, a gente já abandona tudo. Diante do primeiro momento onde a gente tem que se comprometer com Deus, a gente, Senhor, faz tua vontade em mim, mas faz tua vontade do meu jeito. Outro ponto interessante nesse capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus está sentado à destra do trono de Deus. Isso quer dizer que apesar de que Jesus se humilha, Ele permite ser humilhado, maltratado na cruz. Ele permite morrer por amor a nós agora. Ou seja, Ele nunca perdeu a autoridade. Ele se humilha, Ele se envergonhou, Ele se sacrificou, mas nunca Ele perdeu a autoridade. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Assim que se tu acha que Deus perdeu a autoridade, meu irmão, Deus não perdeu a autoridade. Não somente isso, não somente Deus não perdeu a autoridade, nada foge da autoridade de Deus. Nada foge da autoridade de Deus. Nada foge daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nada. Essa enchente que aconteceu aí não pegou Deus de surpresa, tá? Rio Grande do Sul, eu estava tão preocupado com Minas Gerais que esqueci do Rio Grande. Aconteceu. Não, nada foge da autoridade de Deus. Como na pandemia a gente falava, essa pandemia não pegou Deus de surpresa, tá? Deus nunca perdeu a autoridade sobre nada, sobre nenhuma coisa. Não percamos o foco, olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que aconteceu? Não sei, não tenho resposta. Não, e a Bíblia tem que falar, a Bíblia não fala nada. Não, mas tem que falar, porque isso é um problema de versiculites que nós temos. Nós queremos um versículo para cada coisa da Bíblia, e não existe um versículo para cada coisa da Bíblia. Tá? Não existe, não diz na Bíblia, não te drogareis. Porque a gente não se droga, então se a Bíblia não diz não te drogareis, porque não diz não te drogareis, então a gente pode se drogar. Não, a Bíblia tem princípios, e onde tu coloques aquele princípio, ele vai funcionar. Não diz não te drogareis, não fumeis. Diz que nós somos um templo do Espírito Santo. É por isso que eu não faço o que eu faço. Por isso eu tenho que cuidar do templo. E não é somente fumar, nem se drogar, nem tantas coisas. Tem outras coisinhas que também a gente precisa cuidar do templo. Mas é um princípio. E esse princípio, onde tu coloques o princípio, ele vai funcionar. Nós temos um problema de versiculites. Queremos um versículo para cada coisa. Sim, porque se não está na Bíblia, então eu não faço. Não, tem um princípio de Deus. E o princípio de Deus é que Ele não perde autoridade. Ele é imutável. Tu acredites ou não acredites, Deus é imutável. E Ele não perde autoridade em nenhuma situação e em nenhuma circunstância. Olha para Jesus. E para concluir já, no versículo 3 ele fala isso. Considerar, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaltos, desencorajados em vosso espírito. Versículo 3 está falando para os hebreus cristãos, aonde ia dirigida essa carta. Eles estavam vivendo momentos críticos, momentos de dificuldade. E o autor diz, olha para Cristo. Ele também lembra que Ele é o princípio e o fim da nossa fé. Ele é autor, é o iniciante da nossa fé. E Ele também sofreu. Ele também viveu momentos difíceis. Ele também viveu momentos de hostilidade. Ele também suportou
momentos de crises. E Ele é o exemplo da nossa fé. Mas, queridos, o sofrimento de Jesus não foram eternos, foram passageiros. Nós lutamos por algo mais além daquele momento de sofrimento. Nós corremos por algo além, que é a eternidade. Lembra que uma vez eu falei aqui que o céu é melhor? Algum dia eu vou repetir essa pregação, porque vocês não lembram. O céu é melhor. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem por aqui. Tem alguns que vão passar alguns anos, outros mais anos. O pastor quer 120. Nós somos peregrinos. Tu sabe que a doutrina da prosperidade fez com que a gente se agarrasse das coisas desse mundo e a gente não deslumbre o céu. A gente não pensa no céu. A gente não pensa naquilo que Deus nos chamou a fazer, que foi a eternidade. Nós queremos que Jesus volte, sim ou não? Não. Queremos, sim ou não? Nosso objetivo é Jesus, meu irmão. Nosso objetivo é olhar para Cristo, Ele crucificado e a vida eterna com Ele. Então não percas o eterno pelo passageiro, pelo momentâneo. Vamos ter dificuldades, vamos ter momentos difíceis, vamos ter lutas, vamos ter momentos de desânimo, onde a gente perde a iniciativa de consagrar nossa vida a Deus. Porém, não percas o foco, que é Cristo Jesus. Não percas o foco. Não deixe que coisas banais te distraiam da eternidade. Não percas o foco. Deus quer te dar resposta para aquelas perguntas que tu tanto faz, tantas dúvidas. Deus quer dar resposta, mas quando Deus está dando a resposta, a gente está tão preocupado com outras coisas que esquecemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele começa e nele termina. Vamos ficar de pé?